A paz do Senhor mais uma vez. Quero te convidar a estar em pé nesse momento, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, por favor, em Gálatas, no capítulo 6, versos 7, 8 e 9. Gálatas, capítulo 6, versos 7, 8 e 9. Quero meditar com você nessa noite, começar uma série de palavras, de mensagens sobre vida no Espírito. Este é o tema desta palavra, desta série, Vida no Espírito. Hoje é a nossa primeiro momento sobre essa temporada. Gálatas capítulo 6, versos 7, 8 e 9. Diz assim a palavra do Senhor: Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Pai, nós queremos te agradecer por esta palavra, a tua palavra. Te louvamos pela tua bondade, pela tua misericórdia, e sabemos, Pai, que tu és bom e tens cuidado de nós. Sabemos que a tua mão está estendida, Senhor, para salvar, e nós te louvamos. Verdadeiramente o Senhor é bom, e nós queremos receber a tua palavra nesta noite com muita alegria. É o que te peço, te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Tome seu lugar, por gentileza. Quero pedir a sua atenção. Muita gente faltou hoje, né, irmãos? Coisa boa, o pessoal está no Black Friday, todo mundo comprando, aleluia, glória a Deus. Vamos lá, mas o bom é que você está aqui, o bom é que você veio adorar a Deus, o bom é que você veio receber mais do Senhor. Meus irmãos, eu queria, em primeiro lugar, falar sobre vida no Espírito, né? O tema dessa primeira abordagem da temporada Vida no Espírito é semeando no Espírito. Mas é interessante que esse texto que a gente acabou de ler, muito me chama a atenção por algo que às vezes a gente passa desapercebidos de algo que esse texto fala. O versículo 8, ele diz assim: quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Às vezes às vezes até falo assim, vem aquele vício, né, dessa fala de aquele que semeia na carne, da carne colherá corrupção, aquele que semeia no Espírito, do Espírito vai colher vida eterna. Mas o texto não fala desse jeito. A palavra não é no e nem na, a palavra é para. Aquele que semeia para a carne e aquele que semeia para o Espírito. Então é algo diferente aqui, porque eu não estou semeando para mim, porque seria na minha carne, seria na carne, por isso não é na carne, por isso não é no Espírito, é para. Significa que quando eu semeio para a carne, eu vou colher aquilo que a carne tem para mim. Quando eu semeio para o Espírito, e esse Espírito é o Espírito de Deus, é para o próprio Deus. Quando a gente lê a diferença que o nosso texto em português dá, é o E maiúsculo. Então está falando do Espírito Santo de Deus. Então significa que eu estou semeando para o Espírito Santo, e eu vou colher
aquilo que o Espírito Santo tem para mim. Então, na verdade, esses dois elementos, carne e espírito, não são algo propriamente meu. Como assim? Deixa eu te explicar. Esta palavra carne aqui, ela não está falando desta carne que a gente pode pegar, mas é a palavra grega chamada sarx, que significa carne, mas que é a corrupção, que é a questão daquilo que Deus colocou em mim, me dando os desejos naturais. Entrou este elemento chamado sarx, que a gente chama de carne, e corrompeu esses desejos. O que nós somos? Nós somos espírito, que temos uma alma e que habitamos em um corpo. Já falamos isso aqui inúmeras vezes. Então, eu sou espírito, alma e corpo. Entrou um quarto elemento, que passou a compor dentro de mim, mas ele não é natural de mim, que é sarx, a carne corrompida, os desejos corrompidos da carne. Então, significa que agora, com a queda de Adão, com o pecado entrando no mundo, todos os seres humanos, todos, não existe um ser humano que possa dizer que este elemento passou a habitar nos seres humanos, chamado sarx, traduzido para o português, carne, desejos corrompidos da carne. Não há um ser humano que possa dizer: eu não tenho isso em mim. Todos nós temos. Eu aceitei a Jesus como Senhor e Salvador e agora não existe mais em mim. Não, existe sim. Sabe o que a Bíblia diz? Que aqueles que entregaram a vida para Jesus devem mortificar a vossa carne com as suas paixões e concupiscências. Ou seja, há uma responsabilidade que é aqui de quem? Minha. De quem é a responsabilidade? Você quer dizer que era sua, né? Não é minha não, é sua. A minha é minha, a sua é sua, tá bom? Então, a responsabilidade de mortificar a carne, a sua carne. Que carne, pastor? O meu corpo? Não. Este elemento, sarx, do grego, significa desejos corrompidos da carne. O que eu estou dizendo para você? Eu estou dizendo que há uma responsabilidade que eu tenho comigo mesmo e você tem com você mesmo, que é de mortificar os desejos corrompidos da sua carne e eu da minha carne. Mas o que é mortificar? É matar? Não é. Mortificar não significa estar morto. Significa que ele está moribundo, está sem forças, está fraco, está à beira da morte, mas não está morto. Se eu começar a alimentar, o que vai acontecer? Vai ficar forte, vai ficar robusto, já não vai estar mais mortificado, pelo contrário, vai estar bem alimentado. Então, em vez de eu mortificar a minha carne com suas paixões e concupiscências, eu vou alimentar a minha carne com as suas paixões e concupiscências. Então, quando eu semeio para a carne, o que eu estou fazendo? Eu estou alimentando a minha carne, este elemento que habita em mim. Pastor, como é que eu faço para arrancar? Não vai rolar por hora, não. É só quando eu e você formos arrebatados ou ressuscitados, se estivermos mortos, e formos transformados em um corpo incorruptível. Aí sim, essa carne já não mais habitará, estará completamente morta, não habitará mais em nós. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele disse: bom, se faz necessário que este homem, que esta mulher, que entregou a vida para mim, que aceitou a obra que Jesus o Cristo realizou, que esta pessoa agora encontre recursos
Encontre meios, tenha ferramentas para vencer esta carne que o corrompe, que o escraviza, que o induz e o seduz ao pecado. E aí o que o Senhor Jesus realizou? No capítulo 14 do Evangelho segundo a narrativa de João, ele vai dizer assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o Paracletos, o Consolador, o Espírito da verdade, o Espírito Santo. Paracletos significa outro da mesma forma, com o mesmo conteúdo, com a mesma característica. Ou seja, o Espírito Santo tem as mesmas características do Filho. O Espírito Santo é o Espírito de Deus, irmãos. Simplesmente Deus habita em você através do Espírito dele. Que coisa gloriosa! O que fazer com uma tamanha glória que habita dentro de nós? E aí, escute bem isso: a entrada do pecado no mundo, e como em Romanos fala sobre isso, que por um homem entrou o pecado no mundo, e por causa disso todos os seres humanos passaram a ter esta herança sinistra, essa herança estranha, herança pecaminosa, essa tendência ao pecado. Por quê? Eu tenho essa tendência ao pecado por causa dessa carne, sarxe, que habita em mim, que eu preciso fazer o que com ela? Boa! Olha para quem está ao teu lado e diz isso para ele: ei, irmão, mortifica essa carne. Mortifica essa carne, crucifica essa carne, meu amado. É ela que está gritando dentro de ti, te fazendo pecar. Oh, misericórdia. Aí o que acontece também em Romanos diz: mas por um homem entrou a justiça, entrou a vida, entrou a cura, entrou a salvação, entrou a libertação. E Jesus, lá no capítulo 14 de João, ele diz: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará, vos enviará, vos concederá o outro Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que o mundo não pode ter, não conhece, não vê, mas vós conheceis, porque Ele habita convosco. Naquela hora ele estava falando dele, Jesus, mas que estará em vós. Agora ele está falando do Espírito Santo, que estará dentro de cada um daqueles que aceitarem a Cristo como Senhor e Salvador. E lá no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, essa palavra profética do Senhor Jesus, ela acontece, ela se cumpre, que também tem a ver com Joel capítulo 2, esta palavra se cumpre. Qual foi a palavra que se cumpre? Qual foi a profecia que se cumpriu? Que o Espírito Santo de Deus veio sobre os irmãos que estavam buscando ao Senhor, ainda lutando com as suas próprias forças contra a carne, a corrupção. Mas agora, a partir daquele momento, o Espírito Santo veio sobre eles, e não somente sobre eles, passou a morar dentro deles. Agora, irmãos, dentro de cada um de nós, dentro de mim e dentro de você, habita dois elementos que se opõem, dois elementos que são inimigos um do outro e que lutam para que você, a carne luta para que você faça a vontade dela. A Bíblia diz sobre isso. Então agora você, eu e você, todos os crentes, dentro deles habita o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Dá um brado: glória a Deus, aleluia, glória ao nome de Jesus. Porém, há uma carne que ou eu estou crucificando essa carne, mortificando essa carne, ou eu estou alimentando. Aí começou exatamente, chegamos neste ponto aqui, que o apóstolo Paulo, ele escreve aos irmãos que congregavam na igreja na Galácia. Ele diz assim: ó, escute bem, de Deus não se zomba.
De Deus não se zomba. Aquilo que a pessoa, que o ser humano plantar, isso ela vai colher, ele vai colher. E no verso 8 ele diz: quem semeia para a sua carne, vai colher da carne corrupção. Quem alimenta a carne, vai colher corrupção, vai colher, tem umas versões que falam, vai colher morte. Mas eu acho interessante essa palavra corrupção, porque vai me falar sobre um processo degenerativo, vai falar de um processo de alguém que vai se destruindo, que vai vivendo uma decadência, uma desmoralização, vai vivendo todo tipo de ação que leva a pessoa, irmãos, como é triste, como é vergonhoso, alguém embriagado, caindo pela rua. Eu acho que foi, não sei se foi quarta-feira, não estou bem certo, eu vinha para a igreja, eu não sei se também era de manhã, escola dominical, sei lá, acho que vinha para a igreja à noite, e vinha um senhor, lá pelos seus, acho que 60 anos, ele vinha tombando, vinha assim, fazendo zigue-zague na rua, e eu tive que diminuir a velocidade, para que ele não me atropelasse, ou seja, ele não se batesse no carro, eu tinha que ficar, deixa de passar. Que vergonha, as pessoas passando, olhando, aquele senhor, talvez um pai de família, talvez um homem que mora em algum lugar por ali, e a gente não sabe, mas que vergonha. O que é isso? Ele alimentou a carne e a carne o corrompeu, e essa corrupção gerou para ele desmoralização, vergonha, vexame, escândalo, tantas coisas. Porque é isso que esse texto está dizendo: quem alimenta a carne, quem semeia para a carne, da carne vai colher só o que não deve. Aí, vamos ver uma coisa, abra lá em Gálatas, no capítulo 5, que nós temos aqui as obras da carne. Vamos ver? Gálatas capítulo 5, verso 19. Gálatas capítulo 5, verso 19. Escute bem. Paulo vai falar aqui de as obras da carne. Mas de antemão eu digo para você que Paulo aqui não quis dizer, olha, e ponto final, só são essas. Ele não fecha, ele fala de uma sequência e de coisas semelhantes a estas, é tanto que ele diz isso. Vamos lá, olha como diz: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias. Aí ele diz: e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já antes, outrora, vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, amados, alimentar a carne, semear para a carne é algo muito sério. Por quê? Porque vai causar danos morais, espirituais e, pior de tudo, me impossibilitará de herdar o reino de Deus, ou seja, não serei salvo. Quem não herda o reino de Deus vai para onde? Está com medo de falar, é? O inferno, irmão. Jesus falou sobre isso, né? Lago de fogo e enxofre, Geena,
onde o negócio não para não, ali é quente mesmo, o negócio é quentura. Então, estas são algumas ações que as pessoas que semeiam para a carne poderão estar praticando, irmãos. Isso é muito sério, é muito perigoso. Brincar com isso é brincar com fogo, vai se queimar. Achar que pode controlar essas coisas é muito perigoso, vai ter problemas. Eu vou me envolver aqui numa facção, causar divisão, vou me levantar contra isso. Não entre por esse caminho. Mas pastor, eu não concordo com aquilo. Calma, se você não concorda, vá orar, converse com a pessoa. A prostituição, a gente precisa às vezes até esclarecer isso nos dias atuais, porque se pensa que é o ato de alguém pagar para ter relações sexuais com alguém. Só que não, só que esse texto aqui, na verdade, tem a ver com pessoas que mantêm relações sexuais sem serem casadas. A Bíblia condena tal ato, irmãos. Pastor, eu não consigo. Consegue sim. Deus não te daria um sapato 35 sabendo que você calça 42, não ia caber. Então consegue sim, fica tranquilo que Deus, até sabendo disso, providenciou meios no meu e no teu organismo para deixar-nos tranquilos quanto a isso. E no tempo certo, Deus, se for o propósito de Deus, a pessoa vai casar e vai poder ter relações sexuais. Relação sexual no casamento não é pecado, mas sem ser casado ou fora do casamento, que é adultério. Então nós temos a palavra prostituição e temos a palavra adultério. Prostituição é para quem não é casado e mantém relação sexual. Adultério é para quem é casado e mantém relação sexual com quem não é o seu cônjuge. Então isso aqui é outro problema. Está alimentando, está semeando para a carne. Então eu não quero tratar aqui sobre as obras da carne, mas eu quis citar esse ponto para que eu entenda o que eu semear para a carne vai gerar na minha vida. Poderá gerar na minha vida idolatrias. Irmãos, muita gente fala sobre isso. Nós vivemos hoje, infelizmente, um tipo de mercado gospel, como chamam, onde a gente vê as mesmíssimas coisas, os mesmos comportamentos de quem não é cristão, vive no mundão. Vem um cantor, vem uma cantora, vem um pregador, e tem gente que idolatra essas pessoas. Isso é um pecado, irmãos, é obra da carne. Está alimentando, semeando para a carne. Então, nós temos comportamento, por exemplo, aqui, o texto fala, as obras da carne são impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias. Pastor, peraí, ele está falando para crente aqui, feitiçaria? Tem crente feiticeiro? Como é que é isso? Olha, não deveria ter. Mas aquele crente que ainda vai pesquisar em horóscopo, aquele crente que ainda é cheio de superstição, isso tudo é feitiçaria, irmãos. É tudo feitiçaria. Não, olha, cuidado com... Eu estava assistindo um vídeo esses dias de uma pessoa falando, e tinham 2 gatinhos na cor preta, né? Aí ela dizia assim, a pessoa pro gatinho: olha, só vai sair comigo, porque tem gente que não entende, acha que gato, por ser preto, vai causar isso, causar aquilo, e acabam até maltratando, ela brincando, né? Então é superstição e tantas coisas. Não posso passar debaixo de uma escada. Gente, não te preocupa com isso. Quem te protege, quem te guarda, quem te conduz é o Espírito de Deus. O Senhor é o teu pastor. Então arranca essas superstições da tua vida. Deus não te criou para isso.
Alguém brinca, não seja tão supersticioso. É um problema. Então tem coisa que a gente pensa que é tranquilo, mas tem a ver com isso aqui. Tem a ver com isso aqui. Pois bem, então, meus queridos, entendendo isso, eu avanço aqui nessa minha fala com você, porque nós estamos em um tempo extremamente decisivo para todos nós, porque nós precisamos estar esclarecidos acerca de onde nós estamos semeando. É muito importante. Onde é que eu estou semeando? É para a carne ou é para o espírito? As 24 horas do meu dia, você saiba de uma coisa: a cada dia que você acorda, você começa a semear, você começa a plantar. E eu preciso entender o que eu estou, para quem eu estou semeando. É para a carne? Eu estou com inveja, obra da carne. Eu estou com ciúme, obra da carne. Tenho porfia, eu tenho contenda com alguém, obra da carne. Eu vivo na glutonaria, eu vivo na imoralidade. Irmãos, obra da carne. Está fazendo o quê? Semeando para a carne. Vai acontecer o quê? Vai cada vez mais se degradar. E eu preciso ter essa clareza. Eu estou semeando para o Espírito. E você vai já entender o que é semear para o Espírito. Como é que eu semeio para o Espírito? Então, nós precisamos entender, irmãos, que nós não fomos criados por Deus para vivermos de forma aleatória. Nós não somos animais irracionais. Nós não vivemos para comer e dormir. A nossa existência, ela não se dá por comida e bebida, não se dá por comida e lugar para dormir. Animais que são assim. Espera aí, pastor, mas eu não faço isso. Analise. Tem pessoas que trabalham feito um condenado. Pelo quê? Pela comida e pela dormida. Tem pessoas que não têm mais tempo para nada, não tem mais tempo para Deus, porque a vida está um corre-corre. E está para todo mundo, eu sei disso. Mas eu preciso entender as minhas prioridades. Se eu não entender as minhas prioridades, meus amados irmãos, eu terei seríssimos problemas, porque eu estarei semeando para a carne. Pastor, então o senhor está dizendo que se eu trabalhar, eu estou semeando para a carne? Não. Porque a palavra de Deus diz que é com o suor do meu trabalho que eu vou ganhar o pão de cada dia. Eu estou falando no exagero. Eu estou falando na pessoa que não separa um tempo para buscar a Deus, que não separa um tempo para congregar, que não separa um tempo para orar, para meditar na palavra de Deus, para servir a Deus. Então, uma pessoa dessa, ela está vivendo como um animal irracional, pela comida e pela dormida. Pode estar cheio, pode estar com uma roupa maravilhosa, cheia de marcas, pode estar dentro de um carro lindo, pode ter muito dinheiro na conta corrente, pode ter grandes investimentos, pode ter tudo isso, mas se não separa um tempo diário para estar com Deus, esta pessoa está vivendo como um animal irracional, porque não foi para esta finalidade que Deus me criou e que Deus te criou. Eu posso trabalhar? Pode e deve. Devo estudar? Pode e deve. Eu posso me divertir? Pode e deve, de acordo com a palavra de Deus. Posso. Só que a nossa existência não se dá única e exclusivamente para este fim. Na verdade, a Bíblia declara, em Isaías, se não me falha a memória, capítulo 43, o Senhor diz ali que para a glória dele foi que ele nos criou. Para a glória dele que ele nos criou. Então eu e você fomos criados para a glória de Deus. Não fomos criados
apenas para viver pela comida e pela dormida. Então, Deus não nos criou dessa forma. E uma das coisas que a Bíblia Sagrada, que as Escrituras Sagradas fazem, irmãos, é lançar luz sobre as trevas do nosso entendimento espiritual e humano. E ela nos desperta. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou lançando luz pela palavra de Deus, não é pela minha palavra, é pela palavra de Deus, alguma interpretação aqui, mas eu estou lançando luz para cada um de nós, para aqueles que irão assistir pelo Facebook. Eu estou lançando luz, dando entendimento acerca exatamente sobre a nossa vida espiritual, sobre a nossa vida como ser humano, e eu estou despertando. Então a Bíblia Sagrada faz isso. Ninguém deve ser ignorante acerca daquilo que Deus, ou para aquilo que Deus nos criou. Eu posso ignorar, eu posso desprezar, mas que tem sido lançado pela palavra de Deus, pela Bíblia Sagrada, luz para entendimento espiritual e humano, para que ninguém venha dizer, não sabia, não conhecia, nunca ninguém me falou. Vamos lá. Então, eu preciso entender, e eu vou usar esses 10 minutinhos para mostrar para você a importância de nós semearmos para o Espírito. Eu já mostrei para você um pouquinho da realidade daqueles que semeiam para a carne, que vivem de forma desregrada, que vivem como animais irracionais, para comer e para dormir. Pessoas que já aceitaram a Cristo como Salvador, mas que continuam semeando para a sua carne. Continuam. Mas a Bíblia me manda, a palavra de Deus me orienta, a palavra de Deus me aconselha: semeie para o Espírito. Semeie para o Espírito. Como é que eu faço para semear para o Espírito? Obviamente que eu até falei algumas coisas aqui sobre isso. O que eu preciso fazer? Lembre de uma coisa, meu irmão e minha irmã: semear é ação. Semear é uma ação. Eu não vou ficar pensando, eu estou semeando no pensamento, estou semeando que eu vou ler a Bíblia, estou semeando que eu vou orar, e não faço isso. Eu estou semeando que eu preciso orar, que eu preciso ir à igreja. Então, na verdade, isso não é semear, porque semear é uma ação. Semear é uma ação. Então eu preciso fazer algo, eu preciso mover, eu preciso me mover, eu preciso me deslocar, eu preciso agir. Então entenda essa verdade simples: semear é uma ação. A prática da palavra de Deus no dia a dia é uma ação. E muitos não têm se importado como têm andado. Quando eu falei para você que essa temporada é vida no Espírito, e a palavra que eu coloquei como abordagem de hoje é semeando no Espírito. Semeando está no gerúndio, ando, está em continuidade, é um verbo em ação. Então significa que é uma ação constante, semeando no Espírito. Então, para que eu tenha vida no Espírito, a primeira coisa que eu tenho que fazer é semear para o Espírito. É interessante, meus amados irmãos, que às vezes eu me deparo muito com pessoas ao longo da minha caminhada com esse tipo de, eu não vou dizer que é um tipo de pensamento, eu vou até dizer comportamento. São pessoas que a gente orienta sobre semear para o Espírito, e a pessoa começa a fazer. Passa um dia, passam 2 dias. Tem uns que sobrevivem a uma semana, tem uns que sobrevivem a 15 dias, outros não passam de 2, 3 dias.
que eles começam a semear para o Espírito, mas de repente no dia seguinte diz: cadê o resultado desse meu plantio? Cadê? Eu semeei para o Espírito e está tudo do mesmo jeito. Na verdade está até pior alguma coisa de repente. Mas a pergunta é muito simples e óbvia: quem é que planta algo hoje e amanhã já colhe? Não existe isso, não existe. Algumas pessoas falam que muita coisa que está acontecendo com a nossa saúde é por conta de uma tentativa do mercado de fazer com que os produtos alimentícios eles estejam mais rapidamente prontos para o consumo. Quer ver uma coisa muito simples? Vai criar uma galinha caipira. Se eu vou criar essa galinha para que daqui a alguns poucos dias a gente possa comer, ela vai estar gordinha daquele jeito. Não vai acontecer, irmão. Você vai gastar bastante milho, bastante vitamina para essa galinha. Agora vai na granja, aquela galinha de granja. Quantos dias são? 3 meses? Qual? É até menos, não. A de granja, 45 dias, minha filha, já está no ponto, até menos se bobar hoje. Alguém me disse até, irmão, não sei se é verdade, que para a bichinha ficar pesada, eles colocam na água sal. Aí quanto mais a bichinha bebe água, mais ela tem sede. Aí congela a criança. Aí quando descongela, você vê aquele líquido escorre. Já viu isso? Tem isso. Mas aí tem muito hormônio, muita coisa aí para poder em 45 dias está pronto, porque é prejuízo. 3 meses dando só galinha caipira, e é mais cara, e é gostosa. Quem é que faz um pirão de caldo de galinha de granja? Esse cor de paraense, pirão, né? Agora, galinha de granja, irmão, galinha caipira, ô pirão gostoso que dá, né, irmão? Pensa, Jesus da glória. Tem caldo de peixe lá em casa, né, Ana? Mais tarde. Bom, vamos lá, irmão, voltando ao tema principal. Encontrei com a Milka na feira, ia comprar o peixe. Ela disse: pastor Selvagem, vou comprar peixe, irmão. Pois bem, vamos lá. Então, irmãos, ninguém planta hoje e colhe amanhã. Ninguém planta hoje e daqui a 3 dias já colhe. Não vai acontecer. Só que na vida com Deus a gente quer isso. Só que na vida de oração a gente quer desse jeito. Pastor, eu estou orando já tem 1 semana. Digo: pois é, está semeando, meu filho. Mas Deus não pode fazer milagre? Pode, mas depende dele, da tua fé e sobretudo dele, a vontade soberana dele. Eu sempre digo e já disse, não sei se preguei aqui sobre isso já, mas já preguei em algum lugar sobre isso, que o milagre, irmãos, é um evento que muda o curso natural das coisas. Isso é um milagre. O milagre, ele sinaliza algo. Qual é o mais importante, o milagre ou a promessa de Deus? Irmãos, o milagre pode te estressar. A pessoa que vem a cada culto em busca de um milagre pode ser estressante, mas a gente precisa, tem que buscar. Já a promessa é diferente. A promessa, ela não te estressa. A promessa, ela gera esperança. A promessa é algo fixo, é algo que vai para a tua vida, para a tua história. O milagre, ele vai suprir uma necessidade específica para um determinado momento. Essa é a diferença do milagre para a promessa. Para o crente, ele está muito mais interessado em buscar a promessa, não o milagre. No decorrer da nossa vida, vamos precisar de milagres? Vamos, mas o milagre vai acontecer na minha vida para o cumprimento da promessa. Louvado seja o nome de Jesus. Então entenda uma coisa: quem planta para o Espírito
E quem planta para a carne, tanto um como o outro, não vai colher no dia seguinte, irmãos. Não vai colher no dia seguinte. Você sabe que ninguém acorda e diz assim: hoje eu decidi, amanheci com uma vontade de pecar, ou vontade de praticar isso. Não, irmão, não é assim que acontece. A pessoa vai alimentando, vai semeando para a carne, vai, até que um dia, Tiago fala sobre isso no capítulo 1 da sua epístola. Ninguém ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta, e ele não pode ser tentado para o mal, nem pelo mal, mas sois tentado pela vossa própria cobiça, que uma vez dando lugar, vai ser sendo gerado na mente, vai dar à luz. Então o processo do pecado, primeiro ele é gerado, depois ele vem à luz. É este o procedimento. Então ninguém que semeia para a carne no dia seguinte vai estar lá adulterando, prostituindo, se embriagando. Não, vai se corrompendo, vai se degenerando. Então assim também é para o Espírito, meus amados. Quem semeia para o Espírito vai colher vida. Glória a Deus. O que eu faço para semear para o Espírito, pastor? Primeiro, rejeite todas as obras da carne. Lute contra essas obras da carne. Mortifique a carne com suas paixões e concupiscências. Crucifique a carne com as suas paixões e vãs concupiscências. Segundo, comece a semear para o Espírito. E aí eu vou perceber que existem algumas coisas que são importantes, fundamentais, que são as sementes que Deus me entrega. Veja, querido, querida, a carne pode ser alimentada, sarx, eu vou semear para ela, mas agora eu tenho o Espírito, e eu vou agora semear para Ele, para que Ele me dê de volta aquilo que eu dei para Ele, aquilo que eu plantei. A primeira coisa, tem muita gente que quer ouvir Deus falar, missionária Selma, quer ouvir Deus falar, Deus fala comigo, aí vai atrás de profeta, de profetisa, pode dar certo, mas pode dar muito errado. Mas essa pessoa ela não para orar, ela não para ler a Bíblia, nunca lê a Bíblia. Só lê a Bíblia que ela traz para a igreja e lê quando ela abre a tua Bíblia, então aí que até para encontrar uma dificuldade, porque não lê a Bíblia, não estuda a Bíblia. Te pede para abrir em Gálatas, a pessoa está procurando no Antigo Testamento. Por quê? Porque não lê a Bíblia. Eu estava ouvindo uma palavra esses dias, já tem acho que mais de um mês, que eu achei interessante. Em casa, olha, aqui eu trago geralmente aqui, né, um tablet, às vezes, vez ou outra, tem sido difícil, mas eu até quero voltar a fazer isso, trazer a Bíblia impressa. Aqui fica mais fácil que eu trago uma coisa só, tá tanto o esboço como a Bíblia, mas em casa eu leio a impressa. Normalmente eu estou lendo a impressa, a Bíblia impressa. Tenho algumas versões, gosto de ler. Mas eu achei interessante a fala de uma pessoa que disse assim: gente, tem que tomar cuidado. Você fica com a Bíblia só no tablet, só no celular. Quando você pega uma Bíblia impressa, você não sabe mais onde procurar. Você não sabe mais onde estão os livros. Abre lá em Isaías, o cara está só acostumado a clicar, tocar o dedo, está lá. É bom? É. Mas se um dia nos for proibido isso tudo, irmãos, se um dia nos for proibido andar com a Bíblia no celular, você sabe que um tempo desse aí, há pouco tempo atrás, mataram pessoas porque encontraram aplicativo de Bíblia delas no celular, em outra nação aí. É proibido. Então pegaram, e se eu não puder mais andar com Bíblia assim, então eu preciso ter essa habilidade. Então, tem gente que quer ouvir Deus falar, mas não para ler a Bíblia, não para estudar a palavra.
Querido, quando você está lendo a Bíblia, quando você está meditando na palavra, quando você está estudando a palavra de Deus, sabe o que você está fazendo? Semeando para o Espírito. Semeando para o Espírito. É isso que você está fazendo. O que vai acontecer? Uma hora você vai colher também a palavra. Uma hora você vai colher uma palavra de Deus para o teu coração. Uma hora a palavra vai falar com você diretamente. Eu acredito que em algum momento Deus, a gente abre a Bíblia, está aqui a irmã, pega essa aqui do pastor Mozaniel, eu estou com uma dessa agora. Licença aqui, amado, peguei assim, né? Tem dinheiro aqui dentro? Não, aleluia. Eu já fiz isso, irmãos, e digo para você, pode fazer, fica tranquilo. Digo, Senhor, fala comigo, e abri no texto. Só que tem dois lados aqui, né? Então eu vou te dar uma dica. Quando você fizer isso, já estabeleça que lado você vai ler. Porque eu dou aquela olhada, peraí. O pecado engana e destrói, olha. Está vendo? Carne. Do outro lado está, Jeremias clama a Deus que o socorra de seus inimigos. Já começou a ficar melhor. Se eu fosse na carne, né? Eu digo, eu vou ler esse aqui, para Deus me socorrer dos inimigos. Mas veja bem, eu quero fazer isso, vou fazer, tudo bem, eu vou abrir esse lado daqui. Deus pode falar comigo? Pode, algo direto, pode, já aconteceu comigo isso já. Mas já aconteceu também, irmão, de não ter nada a ver com nada. Eu orar, Senhor, fala comigo, e abrir e sair na genealogia de alguém. Eu digo, não tem nada a ver comigo. Alguém até no momento muito espiritual, eu acho que era um pouco espiritual, ele abriu, Senhor, fala comigo. Aí abriu a Bíblia, irmão. Aí caiu naquela página branca da divisão do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Ele disse, Deus não quer falar comigo. A página estava em branco, né? Então, ele acreditava tanto que Deus falava com ele quando ele abria a Bíblia. Eu estou dizendo para você que isso pode acontecer, de Deus falar, pode, eu já fiz isso, irmãos. E Deus falou comigo, tá? Então, eu não estou negando isso. Deus já falou comigo, Senhor, fala comigo. Como diz a Camila, aquela Camila Barro, né? Tão desesperada. Deus, pelo amor de Deus, fala comigo, né? Então eu já disse, Deus, pelo amor de Deus, fala comigo. E aí Deus falou, deu certo. Mas já teve dia que eu abri, caiu na genealogia, não sei de que rei. Digo, isso não tem nada a ver comigo. Então, mas o que eu quero dizer para você, falando, brincando, mas falando sério, que de alguma forma, aqueles que leem a palavra, que meditam na palavra, vai acontecer um dia que através da palavra, Deus vai falar com você. Por quê? Porque você está semeando para o Espírito, e semear para o Espírito é meditar na palavra de Deus. Senhor, eu quero mais, Senhor, eu quero mais do que pela palavra eu senti que eu quero de alguma forma te ouvir. Eu quero saber que és tu falando. Então eu vou atrás de alguém para falar por ti, Senhor. Não. Sabe por quê Deus não fala? Porque a pessoa não ora. Ora, se eu não oro, se eu não falo com Deus, eu não estou. E oração é falar com Deus, oração é semear para o Espírito. Significa que uma hora eu vou colher isso também. Do Espírito eu vou colher. Então, uma hora Deus vai falar comigo, irmãos. Uma hora eu vou ouvir a voz de Deus de alguma forma. Houve um período da minha vida que eu disse, eu quero ouvir a tua voz, Senhor. Eu quero ouvir a tua voz. E eu comecei a orar, comecei a jejuar, comecei a fazer vigília. Não era ir para a vigília, eu comecei a fazer vigília em casa. Ficava, varava, e ia dormir 4, 5 da manhã. E quando era 6 horas, já estava de pé para poder trabalhar, para poder fazer as coisas. E aí, isso era no tempo do DVD, né?
Aí nesse processo de vigília, o que eu fazia? Eu cantava, eu orava, aí eu colocava uma mensagem de uns 20 minutos, assistia a mensagem, voltava a orar, então eu fazia vigília assim, e numa dessas eu coloquei um DVD, né? Era no computador ali e tal, coloquei e comecei a ouvir. Eu estou ali, né, falando em línguas, ouvindo a mensagem, e de repente o pregador fala assim: Ricardo, e diz algumas coisas para mim ali. Digo, opa! Irmãos, eu passei mais ou menos uma semana ouvindo essa mesma mensagem, do início ao fim, e ele nunca falou Ricardo. Não tinha nesse DVD aquela fala, mas ele falou e disse alguma coisa para mim que eu sei o que é, mas é entre mim e ele, tá? E ele falou, digo, irmãos, eu procurei, cacei, eu ouvi umas 10 vezes, no mínimo, aquele DVD, assisti, e não tem aquela palavra de mais ou menos acho que era 1 minuto só de palavra, no máximo, não era mais do que isso. Que Deus não fica enrolando, fale, vai, pá. Então, irmão, uma hora que você está semeando para o Espírito, a uma hora você vai recolher. Agora não é no dia seguinte, pode ser na semana seguinte, mas pode ser daqui a um mês, daqui a um ano, irmão. Tem plantas, tem frutos, tem árvores que passam 5 anos para poder dar um fruto. Qual é, irmão? Abacate? Tem um aí, né, que é assim, né? Então, é desse jeito. Então que você precisa ter paciência. Semear no Espírito, e semear para o Espírito e colher requer perseverança, paciência. Vamos ficar em pé, meus amados, por favor. Eu tinha colocado aqui a primeira ação de quem deseja ter vida no Espírito é lançar as sementes da palavra, da oração, da comunhão, do amor, do perdão, da santidade, do temor, do serviço e etc. Eu não vou comentar sobre isso não hoje. A gente precisa entender essa verdade, porque às vezes tem pessoas que pensam, irmãos, que ser cheio do Espírito Santo, de colher algo do Espírito, é só falar em línguas, só são os dons espirituais. Não, amados. Os dons espirituais é uma manifestação do Espírito Santo, sem dúvida alguma. Palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, discernimento de espírito, profecia, dons de línguas, interpretação de línguas, dom da fé, dons de curar, dom de operação de milagres, são operação do Espírito Santo? Só são esses? Eu acredito que, claro que não. Assim como não são somente aqueles frutos do Espírito, nem somente aquelas obras da carne, também não são somente 9 os dons do Espírito Santo. Paulo colocou ali, mas tem muitas coisas. Deus, Ele é infinito e nós não temos a capacidade de medi-lo. Então, eu ainda converso com vocês sobre estes pontos. Semeando no Espírito será a nossa segunda conversa sobre vida no Espírito. Depois a gente vai entrar em assuntos mais ligados, relacionados a esse relacionamento com o Espírito Santo, que nós precisamos desfrutar, irmãos. Sabe, queridos, o problema de muitos crentes é que eles não desfrutam da presença de Deus. Deus é apenas o socorro bem presente na hora da angústia. Mas eu preciso desfrutar da presença de Deus, as delícias da presença de Deus. Sabe, a maioria das pessoas, e tem verdade nisso, irmãos, tem um pastor que diz assim: olha, os primeiros 15, 20, 30 minutos é só introdução, mano. É a partir dali que você vai começar a sentir alguma coisa espiritual. Até então é muito sentimento. Então a gente precisa avançar nisso, irmãos. A gente precisa gastar esse tempo, a gente precisa dessa disciplina para a gente poder crescer, avançar, ter firmeza de fé, não ser levado por qualquer vento de doutrina, ser cheio do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus.
eu quero orar com você. A gente vai para casa. Amanhã nós teremos um culto aqui, né, Pedro? Resgatados, né? É amanhã um resgatados. Então, você que é jovem, como o pessoal diz, né, de 0 a 100 anos, você está convidado a fazer parte desse culto. Resgatados amanhã, vai ser bênção de Deus. Domingo, o nosso culto da família com escola dominical, 8h30 da manhã. E à noite, meus amados, o nosso culto de celebração com Santa Ceia do Senhor. A gente vai celebrar a ceia do Senhor aqui. Venha, traga a sua família, celebre a Jesus, porque Ele vive e reina de eternidade em eternidade. Eu quero pedir, pastor Bozaniel, nos despedir em oração mais uma vez, por gentileza. Aleluia, queridos. A paz do Senhor a todos, amém. Pastor falando aqui sobre essa experiência que ele teve quando estava orando, né, há algum tempo atrás, eu me lembrei, Deus me trouxe à memória ali também algo parecido, similar a essa experiência do pastor, né, quando há um tempinho atrás, pelo menos 26 anos atrás, quando aceitei Jesus como Salvador, comecei a buscar, né, em uma madrugada em casa, eu ainda morava aí na Vila do Paulo, eu orando, e aí fui ler a Bíblia, abri a Bíblia, e quando eu fui ler um versículo, o que estava escrito lá era o seguinte, isso impacta a gente, nunca esquece isso, estava escrito lá, o impedimento é porque tu dormes. Essa era a frase que estava lá, e eu li e tirei o rosto para pensar, né, o impedimento é porque eu durmo, e aí voltei para ler de novo, né, não estava mais, cadê aquilo? Mas aquela frase estava ali, né, o impedimento é porque tu dormes. Eu estava buscando batismo com o Espírito Santo naquela época, né? Então o Senhor estava já me despertando ali para buscar, né, pela madrugada, para orar, para insistir, perseverar até receber. Até que um tempo depois nós recebemos o batismo com o Espírito Santo e essa experiência ficou, né, marcada na nossa vida. E acontecem coisas na nossa vida, como o pastor colocou aqui, que a gente semeando, buscando diante do Senhor, uma hora vem, uma hora Ele responde, uma hora o milagre acontece, uma hora a bênção chega, amém? Oremos. Senhor amado, Deus querido, Deus maravilhoso, Deus todo-poderoso, Pai, te damos graça, Pai, por esse banquete, Pai, que recebemos, que participamos nessa noite, Pai, na Tua casa, Senhor, onde, Pai, mais uma vez, Senhor, a nossa alma irá sair daqui, Senhor, saciada, alimentada, Pai, com esse alimento genuíno, Pai, que é a Tua palavra, Pai. Muito obrigado. Agora quando para o nosso lar, Pai, leva debaixo do sangue do Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, debaixo da Tua mão poderosa, Pai. Dá uma noite maravilhosa, Pai, que nós possamos continuar o resto dessa noite também, Senhor, te adorando em espírito e em verdade, Pai. Essas coisas te pedimos, Senhor, e te agradecemos, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Leve também com você a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a unção e a consolação do Espírito Santo para todos aqueles que creem e dizem: a paz do Senhor até domingo pela manhã, 8h30 na Escola Bíblica Dominical.